processo que também passa por esse processo, por esse dinamismo, e a nossa resposta tem que ser rápida. A sociedade nos cobra, a sociedade quer respostas, e a academia tem que estar preparada para isso. Então, poder compartilhar com você, Mota, a sua experiência, sua larga, vasta experiência na área de educação, os desafios que estão sendo colocados, as mídias digitais, não podemos mais fugi-las, nós temos que mergulhar cada vez mais no uso das mídias digitais, e a sua fala vai ao encontro muito disso, dessas tecnologias, das experiências, e existe, então, essa expectativa muito grande na sua fala, justamente para que a gente possa se munir de tudo isso e nos preparar para enfrentar essa nova realidade. Então, desejo a todos e a todas um ótimo evento e, mais uma vez, cumprimentar também a equipe organizadora pela felicidade da escolha desse tema, pela felicidade no convite feito ao professor Mota, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse diálogo entre nós. Um bom dia a todos e um excelente evento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de forma muito especial cumprimentar e agradecer ao reitor Jorge, em nome dele estender os cumprimentos a toda a comunidade da Universidade Federal do Pampa. Me sinto particularmente honrado, mesmo porque tive o prazer de estar participando ativamente do nascimento dessa universidade. Eu estava no MEC, seja como secretário de Educação à Distância, depois como secretário de Educação Superior. Tive o prazer e a honra de acompanhar os primeiros passos dessa universidade, que hoje eu sei o quão consolidada e quão contributiva que ela é com a educação superior e com o Rio Grande do Sul. Nosso assunto hoje, reitor, caros colegas da Unipampa, ela se refere a um contexto. Esse contexto, como o reitor já se referiu, estamos imersos numa pandemia, é um momento singular, eu diria, da civilização, isso não é coisa que aconteça com muita frequência, e certamente eu estarei longe de tentar passar qualquer ideia de que há algo de positivo nisso. Pelo contrário, estamos vivendo um momento muito triste, um momento muito perverso. Portanto, ficando bem estabelecidas essas condições de que o momento é um momento de muita tristeza, de muita perversidade, eu gostaria de dizer que, mesmo assim, isso não impede que a gente tente aproveitar da melhor forma possível, refletindo aquilo que nós hoje somos testemunhas. O que nós estamos testemunhando neste momento? Bem, uma grande mudança. Mas mudança, ela sempre esteve associada à história da humanidade. A história da humanidade é, de fato, uma história de mudanças. O Homo sapiens, desde seus primórdios, ele tem tido sequências de uma dinâmica impressionante. Às vezes essa dinâmica ela é mais acelerada, às vezes ela é menos acelerada. Nós podemos dizer que o século XX, eu vou me referir muitas vezes ao século XX unicamente como referência, foi um século de muitas mudanças. Porém, nós vivemos, a partir do século XXI, algo mais acelerado ainda, uma época de muitas mudanças. E no contexto dessa época de muitas mudanças, surge aquilo que se chama uma singularidade. Uma singularidade aqui diz respeito a um movimento absolutamente incomum, aquilo que alguns chamam, em outro contexto, de cisne negro, ou seja, você só encontra cisnes brancos. Eventualmente ocorre um cisne negro. E esses cisnes negros, eles têm muito a ver com as mudanças de curso da própria história, da civilização. Então, sem nenhum exagero, ao lado dessa infelicidade do momento que nós vivemos, temos, em outra medida, a possibilidade de estarmos testemunhando uma mudança de curso na história que não acontece frequentemente. Bem, e como que isso rebate a educação? E como que isso tem a ver com o contexto daquilo que nós voltaremos um dia?
Por sinal, falar em voltaremos é muito comum, e as pessoas usam como força de expressão, dizer quando é que nós voltaremos à normalidade. Devo adiantar que eu não acredito que haja uma normalidade a se voltar para. Provavelmente, as transformações que nós estamos submetidos hoje farão com que o mundo à nossa volta, e o mundo aqui no sentido tão amplo quanto o nosso planeta, não será o mesmo. Será um mundo, será um planeta que terá passado, espero que passado da melhor forma possível, com o menor estrago que certamente terá, de uma pandemia que deixará marcas profundas em como somos. E o em como somos, de forma abrangente, inclui educação, que particularmente eu gostaria de tratar. Um símbolo para o que está acontecendo hoje, não me refiro exclusivamente à pandemia, o que a pandemia faz é acelerar fortemente isso que já estava em curso, que já existia, é uma figura chamada vórtex. O vórtex é uma figura que representam linhas circulares ou espirais em torno de um centro de atração, como se fosse um redemoinho. Esse redemoinho faz com que todas as coisas que estão girando ao seu redor, girando a alta velocidade, convirjam em direção a um centro absorvedor, que é um centro que a tudo deglute, mastiga, transforma e devolve. E ao devolver, não devolve para onde estava, devolve algo transformado em um mundo transformado. Esse vórtex hoje, o nome é vórtex, mas ele tem um sobrenome. O vórtex hoje chama-se um vórtex digital, porque as tecnologias digitais, elas têm sido, ao longo dos últimos anos, décadas, a grande transformações que antes, e insisto, o que mais ou menos evidentes foi criar uma enorme aceleração. Ou seja, aquilo que já vinha a alta velocidade, que é a transformação da sociedade pelas transformações digitais, atinge, neste momento, uma velocidade sem precedentes. É como se nós disséssemos, é verdadeiro imaginar que o século XX foi um século que equivaleu a transformações de um milênio. E nós podemos dizer que nos primeiras décadas deste século, é como se disséssemos que cada década equivale a transformações usuais de um século dos momentos anteriores. E nós estamos vivendo um momento de tal singularidade que é como se nós disséssemos algumas semanas, poucos meses desta pandemia representarão na prática transformações que, em geral, mesmo em um mundo acelerado, levariam anos ou décadas. Portanto, não é algo simples, é algo realmente singular, é algo cujas transformações deixarão marcas profundas em como somos, quem somos e como nos relacionaremos com o mundo à nossa volta. Bem, mas nosso tema é educação. Vamos tentar refletir um pouco mais sobre o que significa isso em termos de aprendizagem. Bom, a própria aprendizagem ela tem uma história, e é uma história de mudanças. É engraçado que a frase não é muito adequada, mas eu diria que a aprendizagem é mais antiga que educação. Educação, a gente se associa à ideia da escola, à ideia das formalidades. Mas a aprendizagem não, a aprendizagem transcende a escola, a aprendizagem transcende a educação. O que eu quero dizer com isso? A história do Homo sapiens, ela data da ordem de 200 a 300 mil anos. E tivemos as nossas chamadas sociedades primitivas do Homo sapiens. Lá existia aprendizagem, talvez em níveis mais organizados do que nós possamos imaginar, mesmo porque isso pode ser observado quando hoje, eventualmente, são descobertas sociedades primitivas, ou seja, aquelas que têm muito pouco contato com as demais sociedades de nós, Homo sapiens, o que se observa são elementos em comum nessas chamadas sociedades primitivas. Entre elas, que há, sim, aprendizagem. Como que se dá essa aprendizagem? Ela varia, mas, em geral, é uma aprendizagem que é feita das gerações mais antigas, ensinando as gerações mais novas. E o que eles ensinam? Ensinam a como caçar, a como se comportar em campo aberto, como preparar os alimentos, as tarefas domésticas, como sobreviver em condições inóspitas. Isso não só é uma aprendizagem,
como há ritos de passagem. É muito comum observar nas sociedades primitivas que, quando eles passam de uma fase da vida para outra, eles representam isso através de momentos com alguma marca, com alguma cerimônia. Portanto, a aprendizagem é algo muito antigo. Mas a aprendizagem, como nós a conhecemos hoje no mundo ocidental, ela tem uma outra marca que é tão relevante quanto essa sequência de aprendizagem das sociedades primitivas. E esta outra marca, que dá início àquilo que formalmente nós chamamos de educação, através da escola, ela, ao menos no mundo ocidental, a marca mais relevante ocorre na Grécia Antiga, particularmente em Atenas, em especial em torno dos séculos IV e V a.C. Nesse período, em Atenas já é uma comunidade muito mais desenvolvida, você tem estratos sociais bem configurados, é uma sociedade com nível de complexidade já bastante avançada, comparado com as sociedades anteriores. Em Atenas, existe uma aristocracia que controla Atenas, formada por poucos, mas são chamados cidadãos de Atenas, que tomam as principais decisões. Existem os artesãos, que lidam com as mãos e fazem ferramentas, instrumentos, equipamentos. Existem os militares, que tomam conta daquilo que é uma cidade-estado chamada Atenas da Grécia Antiga. Existem os escravos, e quando eu falar escravos de Atenas, não necessariamente imaginem negros. Escravos de Atenas eram qualquer outra comunidade submetida à força a um processo de trabalho forçado. Existiam os agricultores. Em suma, é uma sociedade bastante complexa. Nessa sociedade, Atenas, antes de surgir a escola, o que tínhamos era um processo de aprendizagem associadas aos sofistas. Os sofistas eram profissionais especialmente dedicados a formar a nova geração dirigente de Atenas. O que eles faziam? Eles iam de casa em casa e ensinavam domesticamente os jovens, as crianças, da aristocracia ateniense. Quando nós chegamos em torno de 400, 500 a.C., um desses elementos principais de Atenas, Platão é um legítimo membro da aristocracia ateniense, ele dispõe de influência e recursos e decisão suficiente para criar um espaço, esse espaço é chamado academia, onde as pessoas das idades jovens e crianças da aristocracia deveriam ir para estudar de forma permanente naquela faixa etária. E, da mesma forma, na academia se fixam mestres, professores, tutores, que deveriam estar responsáveis pelo processo educacional. Então, nesse período, através da figura de Platão e da academia, se funda um novo conceito. Esse conceito se chama escola. O principal discípulo de Platão, o principal mestre de Platão, vocês sabem, foi Sócrates. Mas Sócrates não escrevia, portanto, não deixou um legado escrito, e ele não escrevia por vários motivos. Um dos motivos interessantes, adicionais, era que Sócrates acreditava que, se ele escrevesse, os seus alunos eles não iriam prestar atenção, eles iriam não desenvolver, como ele gostaria, o predicado fundamental da memória. Bom, Platão, por sua vez, discípulo de Sócrates, escreve bem, escreve os pensamentos de Sócrates, escreve seus próprios pensamentos. Mas, antes de tudo, Platão funda a escola, o conceito escola, o conceito da permanência, não mais simples sofistas que iam de casa em casa. O principal discípulo de Platão é Aristóteles, que não é de Atenas. Aristóteles vem de uma outra região da Macedônia, que é uma região que fica ao norte, numa outra estrutura. É um reino, é um império. E Aristóteles bebe da sabedoria de Platão, mas se opõe a Platão e cria, por consequência, sua própria escola, que se chama Liceu. Bem, a história é belíssima, profunda, e eu não tenho a menor condição de tratá-la no período que nós temos. Mas nasceu a escola. A escola é promissora, a escola tem tudo para escalar, para se transformar no elemento fundamental do processo civilizatório, mas o faz de forma tímida. Ainda que tenha sido um grande sucesso na época, as escolas de Platão,
academia e de Aristóteles, o Liceu, não se propagam na escala que poderiam tê-lo feito. E um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos, é que a possibilidade do aluno estudar na ausência do professor está associado a qual é a mídia, qual é o meio, qual é o material sobre o qual ele conseguiria ler aquilo que o professor estava expondo diretamente em sala de aula. E, na época, o que você tinha de recursos era um papiro, sobre o qual se escrevia, mas era uma arte absolutamente exaustiva e cara e limitada, ou, mais tarde, você tinha as possibilidades do pergaminho, que implicava você, eventualmente não necessariamente, dispor de uma pele de animal, tratá-la adequadamente, sobre ela fazer uma arte incrível de bela, mas muito custosa e gerava produtos muito limitados. Em outras palavras, os produtos sobre os quais permitiria que a escola escalasse, ou seja, que eu pudesse, independente dos mestres, que eram raros, independente do fato de que as pessoas tinham baixo letramento, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Adicionalmente a isso, mesmo aqueles que podiam ler e escrever tinham baixíssimo acesso ao conhecimento na forma escrita, porque existiam poucos manuscritos, haviam poucos elementos para garantir que aquilo tivesse uma escala devida. Portanto, embora a escola surja nos séculos IV ou V antes de Cristo, ela não tem, fora da escala Atenas, o impacto que poderia ter tido, porque o meio utilizado para divulgar conhecimento limitou esse crescimento. Passados quase 2 milênios, quase 2.000 anos depois de Atenas, estamos no século XV, em torno de 1453, meio século, portanto, antes dos portugueses chegarem ao nosso Brasil, Gutenberg desenvolve uma máquina chamada prensa, a qual faz uso de uma novidade que havia chegado na Europa, que é a utilização do papel. Papel fruto de um corte bastante bem fino de cascas e troncos de árvores. Isso permitia agora que eu dispensasse a necessidade de utilizar algo muito raro e difícil de ser manuseado, como o papiro ou como o pergaminho, e tinha uma superfície muito tranquila de trabalhar, fácil de imprimir sobre e basicamente ilimitada, ou tão ilimitada quanto a possibilidade de você derrubar árvores e cortá-la na tal forma adequada que pudesse gerar uma superfície chamada papel. O papel, portanto, é fundamental, e o que o Gutenberg faz é desenvolver uma máquina que antes era utilizada para prensar gomos de uva para gerar o suco, o vinho, e coloca tipagem, tipos, letras, números, e sobre ele imprime. Imprime primeiro a Bíblia e depois imprime muito Aristóteles, muito Platão, muito... Esse período é o período que se chama o começo da Renascença, ou o começo do Renascimento. E essa Renascença, esse Renascimento, ele é chamado também greco-romano, porque ele recupera exatamente esses filósofos, especialmente os filósofos gregos, especialmente Aristóteles, especialmente Platão. E isso vai criar as condições agora, porque eu tinha o nascimento de uma coisa chamada livro moderno. O livro moderno, baseado no papel, ele permite uma coisa que o papiro e o pergaminho não permitiam, que é escalar em grande quantidade. E aí temos uma grande revolução. Esse é o período que as universidades europeias ou nascem, algumas já existiam antes, ou se consolidam definitivamente, fazendo com que, pela primeira vez, o acesso ao conhecimento fosse muito além da transmissão oral de um professor para os seus alunos ou para os seus discípulos. Então, esse é um período que cria uma enorme efervescência, muito positiva. Curiosamente, vou fazer um breve parênteses, nesse período na Europa, nós, civilização, acabados de sair de um período parecido com o atual. Parecido, espero que não nos números, mas a peste negra, da qual emerge, pós a peste negra, o Renascimento, é um período do século XIV, que vai até o século XV, no qual, infelizmente, 1/3 da população europeia morre. E o período posterior à peste negra é um período de enorme efervescência, um período riquíssimo do ponto de vista cultural, artístico, de novas mentalidades, novas descobertas, e especialmente o surgimento do livro moderno, e com ele
o crescimento das universidades europeias. Eu espero que a gente dispense as mortes, mas que a gente consiga fazer do pós-pandemia um período equivalente em importância, relevância e contribuições que o Renascimento nos deu. Esse período pós-peste negra e pós-surgimento do livro moderno e pós-consolidação das universidades europeias faz com que nós tenhamos, no século XVI, XVII, um período riquíssimo em que a ciência se consolida. A ciência baseada no método científico. Esse é o período, no século XVII, em que Galileu Galilei, como exemplo, como símbolo, representa o amadurecimento do método científico. Com todos os problemas que ele teve com a igreja, com todos os problemas que ele teve do ponto de vista de definir um método como sendo a observação, a lógica e, especialmente, a experimentação enquanto critério de verdade. Bom, mas eu vou passar também de forma atropelada por esse período. Galileu morre em 1642, é o mesmo ano praticamente que nasce Isaac Newton. Isaac Newton já nasce na Inglaterra, um período menos submetido às regras da própria igreja, e ele desenvolve, Isaac Newton, uma coisa fundamental, que é o cálculo diferencial integral. Por que é tão importante o cálculo diferencial integral desenvolvido por Newton? É que com ele, nós, humanos, Homo sapiens, agora refina o método científico. Nós vamos além da observação, da lógica, da experimentação. Com o cálculo diferencial integral, eu consigo desenvolver leis. Leis que descrevem a natureza. Leis que vão além da observação. Leis que dizem como a natureza se comportará antes de que o evento aconteça. Assim são com as leis da mecânica, depois surgem as leis da termodinâmica, as leis do eletromagnetismo, ou seja, o homem, o Homo sapiens, a civilização, passa a ter um domínio sobre o comportamento da natureza que permite com que essa ciência avançada, madura, ela desenvolva equipamentos, máquinas. Em especial, eu destaco, no século já XVIII, a importância da máquina a vapor. A máquina a vapor, obviamente, surge na Inglaterra, por James Watt, e a máquina a vapor, inicialmente, é utilizada pela Inglaterra para melhorar a sua forma de captar energia. O que é energia para a Inglaterra na época? Carvão mineral. Como é que se extrai carvão mineral? Minas, o cavo mais fundo. Ao cavar fundo, você inevitavelmente tem água. E para retirar água, eles não sabiam como fazê-lo adequadamente. Eles usavam filas de pessoas, jovens, crianças, velhos, puxando baldes para esvaziar as minas e poder extrair mais carvão. Com a máquina a vapor, a solução é fantástica. Eu posso sugar a água, fazendo com que o carvão seja de melhor qualidade, eu possa cavar mais fundo e eu tenho, em tese, uma energia ilimitada que propiciou ao Império Britânico vir a ser o que ele foi. Portanto, a ciência acaba engendrando uma tecnologia que muda a face do mundo ocidental e depois do próprio planeta, com aquilo que nós chamamos de Revolução Industrial, que vai ao longo do século XIX e XX. Eu vou, de forma atropelada, chegar logo no século XX. O século XX é absolutamente fantástico. Eu estou fazendo toda essa trajetória para chegar nos tempos atuais. O século XX é um século de enormes mudanças. Quanto mais a gente se afasta, e nós estamos há 2 décadas já do século XX, mais a gente olha para trás e vê como que ele foi um século miraculoso. Ele foi um século absolutamente fantástico. Só para dar um dos parâmetros, e um parâmetro importante, nós, seres humanos, começamos o início do século XX com uma expectativa de vida de 43 anos. E nós terminamos o século XX com uma expectativa de vida global da ordem de 76 anos. Ou seja, em um mero século, nós dobramos a nossa expectativa de vida. Não há melhor parâmetro acerca do que é qualidade de vida do que isso. E por que isso aconteceu? Os motivos são múltiplos. Sejam quais forem os motivos, uma coisa estará sempre presente. A escola, no sentido amplo, desde a escola básica até a educação universitária, a pós-graduação, a pesquisa, teve muito a ver com isso. A contribuição daquilo que nós chamamos genericamente escola, e dos seus professores, e dos seus alunos, e dos seus gestores, foi fundamental. Nós não teríamos feito o que fizeram no século XX se a escola não tivesse sido o que foi.
se o professor não tivesse sido essa figura fantástica, quase sacrossanta. Foi muito em função desse processo que permitiu que, por exemplo, o século XX, só para a gente dar uma ideia do tamanho do desafio que a escola enfrentou. No começo do século XX, basicamente, em nível superior, nós tínhamos 5 profissões: médico, advogado, engenheiro, padre e professor. Quando termina o século XX, há centenas de ocupações. E quem que cumpriu o papel de educar para essa quase ou mais do que uma centena de ocupações? A escola. E a escola fez isso de uma forma absolutamente espetacular. Foi exatamente a escola e o fruto da escola, seja em termos dos recursos humanos que ela formou, seja em termos do conhecimento que ela gerou, seja em termos das tecnologias que decorreram do conhecimento que as escolas propiciaram, que fizeram com que o século XX tenha sido o que ele foi. Bom, encerrado de forma mais do que atropelada o que foi a história do século XX, veio então a mudança de século. E aqui é uma relativa coincidência, mas a mudança de século trouxe uma revolução que tem a mesma, insisto isso, magnitude do que teve o nascimento da escola em Atenas com Platão, do que teve o surgimento do livro moderno com Gutenberg no século XV na Europa. O século XXI é um século que tem um nome e tem sobrenome. É o século movido pelas tecnologias digitais. Aquilo que começa a acontecer ainda no século XX, ao ingressar no século XXI, isso causa um impacto absolutamente gigantesco. Deixa eu dar um padrão, não é o único, nem sei se é o melhor, mas para quem acompanha quem são as 10 maiores empresas do planeta, imagine vocês que ao entrarmos no século XXI, há pouco tempo atrás, creio que a maior parte de nós já tínhamos nascido, raramente vamos ter alguém, mas ainda bem que os temos, com menos de 20 anos, 19 anos, mas a maior parte de nós já existia no século anterior, século XX, e ao ingressarmos no século XXI, há pouco tempo relativamente, entre as 10 maiores empresas do planeta, não havia nenhuma, há somente uma maneira de calcular que havia uma, mas praticamente não havia nenhuma empresa do setor digital. Quem eram as 10 maiores empresas do planeta no início deste século que nós estamos vivendo? Eram basicamente empresas do campo de petróleo, empresas de banco, empresas de varejo e empresas automobilísticas. O que nós temos passados menos de 20 anos depois? Entre as 20, não mais 10, não há nenhuma empresa que não seja uma empresa do setor digital. Ou seja, o tamanho do impacto que as tecnologias digitais geraram, elas podem ser mensuradas de vários aspectos. Se olhar do ponto de vista econômico, há uma monstro-revolução. Ou seja, aquilo que era uma economia baseada em setores tradicionais praticamente desaparece como relevância e surge uma nova economia, que é uma economia digital, que impacta de uma forma brutal, transformadora e definitiva. Isso vale tanto quanto a gente imaginar o que significou em termos de hábitos e costumes, de como que nós nos relacionamos. Essas transformações foram absolutamente rápidas, continuam acontecendo. Mas, já que estamos chegando no momento realmente atual, o que nós vivemos hoje, e hoje eu estou me referindo a 2020, estou me referindo particularmente a fevereiro, março, abril, maio, estamos falando num período de 3, 4 meses, que terão um significado brutal em mudar os rumos da civilização. Esse vórtex digital, que já estava em curso, sofre um processo de aceleração profunda. Se no começo esse vórtex já havia sugado e transformado coisas como a mídia, os meios de comunicação, as tecnologias mais avançadas, o sistema bancário, as finanças. Basta imaginar o que era o banco no século passado e que é o banco hoje. Praticamente não há mais memória, a não ser uma longínqua memória do que era o banco do século passado e que é o banco atual. Não há, a menos de lembrança de uma memória passada, agência. Agência é uma abstração. A presença dos bancários, a profissão de bancário, em certo sentido, se transforma numa abstração. Você, quando usa no teu aplicativo a tua conta, aparece lá o nome de um gerente ou uma gerente.
elas podem ser avatares, ou serão gradativamente avatares. Esses dias, por um motivo estranho, eu precisei conversar com um gerente que eu tenho no banco, e ele, primeiro que eu não o conhecia, e vice-versa, mas ele, quando me responde, eu com uma conta no Rio de Janeiro, ele me responde de São Paulo. Quer dizer, não há nenhum sentido, mesmo aquela figura que você imagina que aparece como seu gerente, no caso, ele supõe que exista, mas podia nem existir. Ou seja, vejam, as transformações em alguns setores foram absolutamente brutais. E educação? Bom, ao contrário do que muita gente imagina, nesse vórtice digital, as primeiras instituições que foram tragadas, sugadas em direção ao centro de rotação, não incluíam educação. Educação em que pese parecer tão afetada pelas tecnologias digitais, inclui esse momento que nós estamos vivendo agora, de fato, ele é uma das instituições mais pesadas, mais distantes desse centro atrator. Nós nos mudamos, mas mudamos menos do que os outros setores. E aí fica uma pergunta, mas a universidade, as escolas, elas não são sempre pioneiras? Elas não são sempre à vanguarda? Por que nesse momento elas não foram as primeiras a serem efetivamente transformadas? Bom, há várias respostas. Deixa eu dar uma delas. Decorre do enorme sucesso do século XX. Vocês se lembram que eu insisti tanto que a escola e o professor foram sucessos inegáveis do século XX, foram estrelas reconhecidas, sacrossantas do século XX? Isso ficou inerente, ficou presente na memória de todos ao longo desse século, de tal forma que nós, e aqui não cabe juízo de valor, fomos extremamente cuidadosos de não permitir que essa instituição escola ela se transformasse tão rapidamente. E os professores, para o bem ou para o mal, acabaram se transformando, de certa forma, em resistência a essas mudanças. Eu sei que vocês dirão, mas nós já transformamos muito. Hoje nossos professores usam PowerPoint, dão aula à distância, surgiu educação à distância. Gente, comparado com outros setores e comparado com o que está por vir pela frente, essas transformações que nós já vivenciamos ou que estamos vivenciando serão consideradas cosméticas. As transformações maiores decorrentes das tecnologias digitais, especialmente no campo educacional, ainda estão por vir. Um dia nós acharemos engraçado que a gente dividia entre presencial e a distância, pelo simples fato de que num futuro muito próximo não haverá significado em falar presencial ou à distância. O tipo de possibilidades que nós temos farão que a noção do que é físico, do que é supostamente a palavra real, como nós a conhecemos hoje, e aquilo que é sobre o virtual, que nós definimos hoje, terá perdido significado. Surgirá uma figura que a gente chama hoje de phygital, que é simultaneamente presencial e simultaneamente virtual. Hoje, vocês estão assistindo essa teleconferência com a certeza de que eu estou no Rio de Janeiro e vocês provavelmente estão em algum município do Rio Grande do Sul. Mas eu garanto a vocês que em algum momento do futuro próximo, isso será mais irrelevante do que é hoje. Vocês terão palestras com pessoas que vocês não terão certeza se ela efetivamente estava lá ou se ela não estava lá. Empresários discutirão via teleconferência e 5 minutos após encerrada a discussão entre os empresários, eles não saberão dizer ou separar quem estava presencialmente e quem não estava presencialmente. Isso que eu estou falando está longe de ser um absurdo. Ainda neste ano, no começo do ano, eu participei de um evento em Londres, que é o principal evento de tecnologias educacionais, chamado BETT, e no qual você teve N experiências, onde as pessoas literalmente eram incapazes de perceber o que é o real do que é o não real. Ou seja, existem hoje instrumentos que estão cada vez mais acessíveis e vão fazer parte da nossa vida, onde você pode ter, literalmente, um café e um pão de queijo, e eu posso alternar o café ser real e o pão de queijo ser virtual, ou ambos serem virtuais, ou ambos presenciais, e o sujeito que está submetido àquela experiência não tem a menor noção de qual deles é virtual
qual deles é presencial. Portanto, nós vivenciaremos momentos muito próximos, no qual isso estará muito presente, afetará a todos e afetará a todos os setores, mas, insisto, afetará profundamente a forma como nós educamos ou como nós somos educados. Tudo bem até aí? Eu fiz propositalmente um conjunto de atropelos históricos para chegar até o momento atual. Agora vamos falar, então, o que seria, vamos supor, vamos fazer uma hipótese, de que, fruto de contingências decorrentes dessa pandemia digital, um deles foi uma aprendizagem acelerada de utilização de tecnologias. É inegável que o fato das pessoas terem ficado confinadas, o que é muito ruim, trouxe um subproduto que é relativamente bom. Uma coisa não paga o preço daquilo que eu insisto de tristeza e perversidade, mas é inegável que esse confinamento trouxe para quem está na escola e quem não está na escola a obrigatoriedade de forma emergencial, crescer absurdamente a chamada cultura digital. E essa cultura digital ela estará impregnada de uma tal forma que nós não sairemos iguais depois desse processo. Significa dizer que a gente tenha a liberdade de imaginar, conjecturar sobre como seremos, e aqui eu me refiro a educadores e educandos, depois de passado esse processo, que nada mais é do que uma aceleração profunda de um processo rápido que já estava em curso, mas que, de certa forma, sintetizou, condensou em algumas poucas semanas ou meses. Bem, insisto que não seremos iguais. Nós tínhamos, e essa tradição ainda vai resistir por algum tempo, a concepção de que a aprendizagem, a educação se dá no ambiente escolar. Isso vai permanecer. A questão é qual é o ambiente escolar. Até alguns poucos anos, meses ou décadas, nós não tínhamos dúvida que o ambiente escolar se referia a um ente físico chamado escola. O que era a escola? Era um prédio. Minha mãe não tinha nenhuma dúvida, por exemplo, de que eu aprendia quando eu ia para a escola. E na concepção dela, depois que eu saía da escola, eu só continuaria aprendendo se eu fizesse uma lição de casa sugerida pela professora ou pelo professor. O que nós temos hoje? Um desmanchamento dessa concepção de que a aprendizagem é totalmente concentrada naquele espaço chamado escola, mesmo porque não é. Caminhamos em direção a uma nova realidade em que todos aprendem o tempo todo, em qualquer local, e especialmente com uma monstro flexibilidade espacial e temporal. Passa a ser uma prerrogativa de quem quer aprender, chamado aqui genericamente educando, mais dele do que do professor e da professora, deixa de estar centrado no professor e na professora, passa gradativamente, de forma acelerada, a estar centrada no aluno, no educando, no estudante, como ele define como estudar. A que hora estudar? Onde estudar? Como estudar? Qual meio? E, especialmente, com quem estudar. Ou seja, isso é inexorável. Essa centralidade da decisão, que tipicamente, insisto nisso, era ou é do professor e da professora, gradativamente vai em direção ao educando. Não é o educando sem o professor ou sem a professora. É centrado na decisão do educando. Isso que eu estou falando não tem a ver com a pandemia. Isso já ocorria antes da pandemia. Antes da pandemia, se você fizesse, e houve quem fizesse, uma pesquisa entre os jovens que sabem a equação do segundo grau, ou seja, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b2, menos 4ac sobre 2a, entre os que sabiam isso, a primeira pergunta foi: onde vocês aprenderam isso? A pergunta clássica, a resposta clássica é: na escola. Submetida a segunda pergunta: foi mesmo na escola? Ele te esclarece, em geral, na imensa maioria, que foi em função da escola. Mas, tipicamente, ele já não aprendia isso na sala de aula. Ele aprendia, em geral, insisto, com exceções, porque ele tinha uma prova. E, ao ter uma prova na escola, ele tinha que aprender. O que ele fazia? Se trancava, tipicamente, insisto,
numa sala, ou numa lan house, ou em qualquer contexto, assistia, isso era do passado, alguns vídeos e aprendia, me refiro àqueles que aprenderam. E fazia prova e espero que tenham ido bem. Isso que era casual, isso que era, em alguns momentos, vai passar a ser absolutamente o convencional. Ou seja, caminhamos em direção a um universo em que todos aprendem o tempo todo, aprendem como querem, com quem querem, em que mídia quiserem, e aí remete a um outro ponto que talvez seja o mais rico, o mais interessante desse processo todo. Mesmo assim, cada indivíduo aprende de uma maneira única, personalizada. Definitivamente nós não sabíamos disso. Vejam, o DNA, que é uma molécula que nos identifica, é da década de 1950. Antes de 1950, nós sequer sabíamos que existia uma molécula que era algo que é a nossa carteira de identidade inerente, biológica. O que nós ainda estamos aprendendo? Que da mesma forma que nós temos um DNA biológico, nós temos igualmente um DNA educacional. Não existe dois de nós que aprendam iguais. Cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. E isso está longe de ser ruim, porque, na verdade, o que nós tivemos no passado, ainda que glorioso, era colocar todos os educandos numa sala de aula e submetê-los a um meio de ensino, a um modo de ensino, aquele no qual um professor e uma professora vão lá adiante e expõem um conhecimento que espera-se que os alunos estejam tomando nota e que estudem em casa depois. Isso é ruim? Isso é bom? A resposta é simples. A pergunta não tem sentido, porque no futuro nós teremos essa da presença de um professor presencial em sala de aula como uma das possibilidades. E certamente continuarão existindo estudantes, alunos, educandos, que gostam e que acham que assim aprendem. Mas o que nós tivemos no passado e não percebemos é que existe um percentual razoável de pessoas que não aprendem visualmente. Essas pessoas do passado que não conseguiam aprender visualmente, eu vou usar uma apropriação indébita aqui, porque geneticamente isso não lhes era uma característica clara, ao não aprenderem visualmente, nós os classificamos como pessoas com dificuldade de aprendizagem. Pode ser, e aqui há experimentos claros sobre isso, de que algumas pessoas, alguns aprendizes, que têm grande dificuldade de aprender nesta metodologia do professor em sala de aula, têm, por sua vez, uma enorme facilidade de aprender numa outra mídia, que pode sim ser um vídeo, pode ser um material preparado digitalmente, pode ser um podcast. Há da ordem de 1% de nós, seres humanos, cujo processo de aprendizagem principal, em alguns casos quase único, é a aprendizagem auditiva, a qual não é satisfeita nem com o vídeo, nem com a presença do professor ou da professora em sala de aula. A maior parte de nós forma um pupurri que a gente aprende de várias maneiras diferentes. Mas cada um de nós tem, provavelmente, a melhor hora do dia que aprende. E a pior hora do dia que aprende. Eu, na parte que me toca, eu tenho certeza que eu tenho uma capacidade muito melhor pela manhã, comparado comigo mesmo, do que eu tenho a capacidade à noite. E conheço N exemplos de amigos próximos cuja capacidade de aprendizagem esteja à noite e não esteja pela manhã. Aqui eu me refiro a opção que nós teremos no futuro de escolher o contexto onde teremos opção como existe uma multiplicidade impressionante de possibilidades de aprendizagem. E teremos a oportunidade de cada um se conhecer melhor. Ora, esse se conhecer melhor implica dizer como que eu vou me conhecer melhor. Em que medida que eu posso saber qual é a minha personalidade biológica educacional. Bem, há como. Pode parecer estranho, mas as tecnologias digitais foram responsáveis por gerar esse relativo estado de caos que nós nos encontramos hoje, do ponto de vista de entender as rápidas transformações, são as próprias tecnologias digitais que podem nos ajudar. Porque vocês imaginem, se eu quero conhecer quais são as principais características do educando,
descobrir e ajudá-lo a descobrir qual é o ambiente educacional que ele melhor se desempenha educacionalmente, aonde que ele melhor aprende, eu poderia dizer, mas isso custa caríssimo. Eu vou ter que ter um professor, um tutor, um curador, um orientador para cada um deles. Bom, é uma maneira de ver, e isso na escala que nós somos de bilhões de alunos, nós não teríamos como resolver. Mas, insisto, as tecnologias digitais deram passos impressionantes nessa direção. E um dos passos nessa direção se chama uma coisa chamada analítica da aprendizagem. É mais conhecido em inglês como o termo Learning Analytics. A Learning Analytics ela é uma ferramenta que permite você, utilizando os dados comportamentais e todos os dados disponíveis sobre um educando, tentar construir, junto com ele, uma maior consciência acerca de como que ele aprende. E a partir dessa percepção da consciência de como que ele aprende, nós podemos, agora sim, criar trilhas educacionais personalizadas. Nós nos lembraremos, como um passado antigo, do período em que todos eram submetidos exatamente à mesma metodologia. Nós nos lembraremos de um debate completamente estéril sobre qual é a melhor metodologia. Nós nos lembraremos de uma época que as pessoas se degladiavam em defender o ensino presencial versus a educação à distância ou o contrário. Nós teremos percebido de que este novo mundo, que está muito próximo, que de certa forma já está presente, de certa forma já chegou ano passado, ela traz uma riqueza e uma possibilidade de você traçar uma multiplicidade impressionante de trilhas educacionais. Cada educando vai se conhecer melhor. Como que se chama isso, o educando se conhecer melhor? Bom, do ponto de vista educacional, há uma grande divisão que nos remete a uma separação entre o que é o mundo cognitivo, que é o mundo que nós ainda vivemos, mas é um mundo que retrata muito bem o passado recente, e o mundo da metacognição, que é aquilo que reproduz muito bem o que está acontecendo e reproduzirá melhor ainda o mundo que está por vir. A metacognição não se opõe à cognição. Metacognição significa aquilo que transcende a cognição. Ou seja, a metacognição vai além da questão do conteúdo. E aqui eu vou usar o que eu falei do século XX para definir esse conceito da melhor forma possível, se é que é possível. O século XX, insisto, foi um século miraculoso pelo simples fato de que ele foi capaz de formar uma multiplicidade de profissionais e formá-los muito bem. E como que ele formou esses profissionais muito bem? À medida que ele sabia que para cada uma das profissões existia um conjunto de conteúdo, procedimentos e técnicas que caracterizavam aquela profissão. E o que foi feito a partir disso? A escola, o professor, através das chamadas, sejam lá em que contexto forem, diretrizes curriculares ou o currículo mínimo, se definia para cada uma delas quais seriam os conteúdos associados e quais seriam associados esses conteúdos, seus procedimentos e diretrizes. Feito isso, eu formava o que seria um engenheiro, feito isso, o que seria um médico, o que seria um professor, o que seria um advogado. O que nós temos hoje? Não é um demérito do conteúdo, é a transcendência do conteúdo. Nós vamos dizer que o papel da escola e o papel do professor vai além da transmissão do conteúdo, mesmo porque todos sabem que, neste contexto das tecnologias digitais maduras, o conhecimento ou a informação é o produto mais disponível. Nós estamos ingressando de forma acelerada num mundo em que a informação está totalmente acessível, ela é basicamente instantânea e gradativamente gratuita. Portanto, ter a informação já não nos diferencia. O que a escola vai fazer é, além de dotar alguém de conteúdo, procedimentos e técnicas, evoluir esse indivíduo, esse educando, esse estudante ao longo de toda a vida, sobre como ele aprende melhor. Significa dizer aumentar, ampliar o nível de consciência de cada um dos educandos sobre o que ele aprende, em que contexto,
como, com quem, por que ele aprende melhor. Significa que a metacognição é como se eu dissesse de forma grosseira que a cognição e os métodos cognitivos e as metodologias baseadas na cognição vão se preocupar em que medida, ao longo de um curso de graduação, por exemplo, esse educando aprendeu, e é isso que nós fazemos como teste, como avaliação, se ele aprendeu os conteúdos, os procedimentos e as técnicas. O que o mundo metacognitivo diz? Além disso, tão ou mais importante do que isso, é saber se ao longo de um curso de graduação, por exemplo, houve um crescimento identificável, comprovável, da capacidade, da competência, da habilidade dele ter desenvolvido uma maior percepção de como que ele aprende. Se isso se configurar, nós formamos o profissional do futuro. O que é o profissional do futuro? É o que detém aquilo que nós chamamos de conhecimento, associado ao percurso do conhecimento, a uma maior percepção da sua própria capacidade de aprender continuamente. Ou seja, há alguns contextos em que eu posso fazer a seguinte afirmação, que pode ser grosseira para o século XX, e ela é absolutamente pertinente e essencial a partir de agora. Tão ou mais relevante do que aquilo que foi aprendido passa a ser a ampliação permanente da capacidade do aprender a aprender, que é exatamente a característica mais relevante daquilo que prepara para um novo mundo em que esta característica será definitivamente marcadora do que será um profissional de sucesso ou, em termos mais amplos, do que será um cidadão feliz. Bem, eu fui bastante rápido e atropelado, não sei como é que nós estamos em termos de tempo, mas essas são as minhas primeiras observações sobre como que o contexto atual e como que essa história pode nos iluminar até aqui e pode nos dar algum traço do que está por vir pela frente. Bem, muito, mas muito agradecido pela atenção de todos e estou aqui à disposição para a gente explorar agora, a partir do interesse de vocês, quais desses aspectos ou quais dúvidas ou quais posições divergentes temos com relação àquilo que foi exposto. Um grande prazer estar com vocês e continuo aqui ouvindo aquilo que vocês têm a comentar sobre esse tão, pelo menos para mim, tão motivante assunto. Muito obrigado a todos e estamos juntos por mais algum tempo ainda aguardando as suas eventuais observações. Obrigado. É o professor Alvício, professor Ronaldo. Como fica o desafio da formação em EAD com relação à inteligência artificial? Não corremos o risco de formar bancários que logo serão substituídos por tecnologia? A pergunta é absolutamente pertinente. O risco existe e é grande. Não sei o quanto que cada um consegue ter a dimensão do que significa a inteligência artificial, que vem a rumos acelerados e vai transformar de uma forma brutal boa parte daquilo que nós fazemos. Ou seja, de alguma forma estamos falando de máquinas que aprendem. Máquinas que aprendem são exatamente aquelas que têm a capacidade não só daquele trabalho mecânico repetitivo que caracterizou a máquina a vapor que eu me referi no século XVIII, mas agora temos máquinas que aprendem. E máquinas que aprendem e que podem, sim, substituir várias tarefas que o homem e a mulher hoje desenvolvem. Como lidar com relação a isso? Bem, o inevitável. Ninguém vai conseguir proibir, pode até tentar, a disponibilização de máquinas que aprendem ou de inteligência artificial. O que é mais razoável é dizer como que a gente, não só a educação à distância, qualquer forma de educação, qualquer modalidade de educação, qualquer profissão, a pergunta que fica subjacente é, nesse ponto em que as tecnologias digitais, através das máquinas que aprendem, da inteligência artificial, de deep learning, como que nós preparamos pessoas que consigam ter um ambiente satisfatório de trabalho, de ocupação, que sejam cidadãos felizes? A resposta não é simples, mas a resposta antiga não funciona mais. Se eu chamar de um bom profissional aquele que domina o conteúdo, ele era, sim, um bom profissional no século XX. Ele não necessariamente é um bom profissional no século XXI,
dado porque dominar conteúdo, provavelmente, posso dizer com relativa certeza, sempre haverá uma máquina artificial capaz de dominar muito, mas muito mais do que ele faz. Alguns diriam, mas há coisas que as máquinas não fazem. Mas esse terreno está ficando cada vez menor, porque as máquinas não dominam só conteúdo, insisto, são máquinas que aprendem e que, portanto, vão além de uma rotina pré-estabelecida. Pelo contrário, através das coletas de dados das suas rotinas estabelecidas e das surpresas provenientes, as máquinas se aprimoram, ficam mais inteligentes, aprendem e substituem o eventual trabalho humano. Alguns diriam, mas sempre deve existir alguma coisa que o homem faz e que a máquina não fará. É verdade. Explorar esses espaços de características humanas talvez sejam um bom conselho. E aqui envolve coisas como, por exemplo, por mais inteligentes que sejam as máquinas, por mais que a gente faça clusters de computadores, a sua capacidade de desenvolver empatia. O que é empatia? É entender o outro por se colocar no outro. É possível uma máquina fazer isso? Mas vai levar um tempo. É possível ir além da empatia? É chamada compaixão. O que é compaixão? Além de eu entender o outro por me colocar na posição do outro, eu faço algo em função disso. Isso é compaixão. Provavelmente as máquinas um dia farão isso, mas não tão cedo. Portanto, você introduzir no ambiente escolar a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de você reconhecer no outro aquilo que ele faz melhor, a capacidade de você juntar um conjunto de saberes, daquilo que nós chamamos de multitransdisciplinaridade, e resolver um desafio, são elementos essenciais. Ou seja, quanto mais a gente tiver crianças, insisto aqui, crianças, que mais do que decorarem quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Madeira, coisa que eu fiz quando era criança, sejam muito mais capazes, sagazes, de entender complexidades de um ecossistema, de uma floresta tropical na Amazônia, que via rios basicamente subterrâneos, formam outro ecossistema, que é a região do Pantanal, que através, de novo, de transformações de águas subterrâneas e não subterrâneas, ela consegue formar novas estruturas como os aquíferos. Em suma, nós temos que ter uma educação que entenda de uma forma muito mais apropriada complexidades e como que eu lido com essas complexidades multidisciplinares, do que exatamente centrar a atenção do processo educacional no processo de memória relativo à margem esquerda do Rio Madeira. É fácil fazer isso? É dificílimo. Até porque, ao fazer isso, nós estamos exatamente mudando o comportamento de sala de aula de uma forma bastante forte. Certo, professor, muito obrigada. O professor Jefferson gostaria de fazer a sua pergunta ou consideração pelo microfone. Então, professor, pode abrir o seu microfone. Obrigado. Eu também. Obrigado, Aline. Desculpa, eu achei que nós íamos participar de forma falada, né? Eu não acabei pedindo a fala, mas poderia ter escrito. Bom, eu quero, evidentemente, parabenizar o professor Ronaldo, né? Já o conheço da época do Unipampa, que eu estou aqui na Unipampa desde o início, né? Mas eu queria colocar, assim, dois aspectos, né? Só para mais contextualizar a fala. Uma é uma questão realmente da forma, né, que o aprendizado acontece. Eu remeto a um autor, talvez o professor conheça, o Domênico De Masi, né, que colocava que a aprendizagem não estava na escola, estava em qualquer lugar, né? O livro dele, A Emoção é a Regra, que ele faz várias considerações em relação a isso, trazia isso, né? Então, é uma expectativa, assim, que vem já da década de 90, né? Com essa perspectiva que, inclusive, o De Masi chega a dizer que a aprendizagem acontece fora da escola, né? Apesar da escola, né? Que a aprendizagem acontece em outros lugares. Mas eu quero remeter, professor, também a um outro autor, que talvez o senhor conheça, que é Gramsci, né? Em relação mais ao aspecto da escola, né? O Gramsci, nas suas lembranças, assim, como estudante, ele dizia que tinha uma visão muito ruim da escola. Ele, pessoalmente, né, viveu entre o século... O senhor fez uma rápida trajetória aí da história da educação, né, mas ele viveu no final do século XIX e no século XX, né? Então, a adolescência dele tinha sido início do século XX.
E ele coloca a má percepção que ele tinha da escola, né? E nas suas conjunturas depois, na escrita, né, sobre a educação, ele coloca que a escola era muito mais que a aprendizagem, né? A escola tinha o caráter da educação como um todo, né? E a educação não é exatamente ensinar coisas, né? É ensinar esses aspectos de outras formas de viver, né? A felicidade, como o senhor terminou de falar, a palavra no final, né? Então, quer dizer, aí eu quero resgatar, assim, a sua perspectiva sobre o processo da educação no século XXI, né? Porque nesse período que nós estamos agora, né, isolados, assim, se percebe que outros saberes, né, como a arte, a música, né, as lives agora, as que viraram moda, né, então outras coisas da vida que não exatamente aquele conhecimento para o mundo do trabalho, né, para a produção, essa economicista, eu sou economista, né, essa coisa economicista de pensar a educação. Então, sobre esse aspecto, assim, eu quero deixar esse registro, né, mais para contextualizar aí. Mais uma vez, parabéns aí, foi muito bom ouvir. Bem, muito obrigado, professor Jefferson, um prazer responder a sua pergunta, tentar abordar alguns temas relacionados. Então, a pergunta em si já é autoexplicativa, concordo integralmente com tudo que foi falado. A relevância de um pensador como Domênico de Massa está muito associado a essa mudança no campo do trabalho, e ela pode ser vista de várias maneiras. O senhor economista sabe bem disso. O século XX eu tratei do ponto de vista educacional, mas se eu fosse tratar do ponto de vista de modelo de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento social e econômico, ele foi baseado num processo chamado de especialização, que é a visão fordista, taylorista. O que era um bom profissional? Via de regra, era alguém que, dentro de uma especialidade a mais acurada possível, ele cumprisse o seu papel da melhor forma, com o máximo de desempenho. Portanto, tratava-se especializado. Isso que funcionou enormemente com sucesso no século XX, não funciona no século XXI, e funcionará menos ainda no tempo que nós estamos pela frente. Alguém ultra especialista tinha um local assegurado no século XX. Alguém ultra especialista talvez seja um desempregado no século XXI, que se configura. O que falta a alguém que simplesmente seja um super especialista? Falta exatamente essa visão do todo que o Domênico de Massa associa muito à ideia da visão de uma cultura, de uma arte, da compreensão do outro, da empatia, da compaixão, da capacidade de saber trabalhar em equipe, saber enfrentar desafios imprevisíveis. É como se nós disséssemos, o século XX formava profissionais para um mundo previsível, pelo simples fato de que o mundo era previsível. Nós não somos capazes mais de prever o mundo que está adiante, porque pela dinâmica acentuada, característica dos tempos atuais, o que máximo que nós podemos fazer, e não é pouco, e nem é simples, é complexo, é formar alguém que não tenha medo do novo, que não tenha medo de novos desafios, que tenha instrumentos, ferramentas capazes de saber como se comportar individual e coletivamente frente a desafios. O exemplo que a gente vive hoje, professor Jefferson, é mais do que translúcido. Nós tínhamos ou temos uma sociedade capaz de desenvolver muitas coisas. No entanto, ela se mostra frágil perante a um vírus que ela desconhece. No entanto, mesmo assim, quem que pode contribuir mais nesse momento? Alguém que, na sua formação individual ou coletiva, desenvolveu ferramentas, instrumentos capazes de pensar um desafio não previsto. Ainda que previsível em alguns aspectos, mas a sua realidade mais imediata, ela traz desafios impressionantes. Tão importante quanto esses autores, professor Jefferson, que são excelentes, que o senhor se referiu, eu chamaria atenção para um outro do século XX, chamado McLuhan, Marshall McLuhan. Ele escreve aquele famoso livro, há 55 anos, chamado O Meio é a Mensagem. O que ele queria dizer com o meio é a mensagem? Quem, a esta altura do campeonato, olhar para as tecnologias digitais e falar assim, ela só é mais um instrumento de sala de aula, eu só estou introduzindo o computador, como alguns dizem, ou introduzindo PowerPoint, ou introduzindo educação à distância. Não, o meio é a mensagem. Nós não estamos fazendo uma pequena transformação, estamos dizendo que ela embute
uma outra estrutura funcional associada ao processo de aprendizagem. Isso não é simples, isso é, de certa forma, chocante, isso é revolucionário, isso mexe com o que nós fazemos, especialmente nós, educadores, de uma forma geral. Mas, insisto, essa pandemia é horrível. O tempo todo eu faço essa observação de que não cabe a mim destacar elementos positivos, porque ela essencialmente é ruim e é perversa. Mas, não tem como não falar o mais, observe um comportamento estranho. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Nós temos vivido nos últimos meses, anos que antecede a pandemia, um relativo desprezo pela ciência e um certo descaso com a educação. Acho que, como um dos elementos positivos do pós-pandemia, será o respeito à ciência. Quando agora nós temos um problema gravíssimo a enfrentar, a igreja, ou as igrejas, ou as fés, se colocaram naquilo que lhe é pertinente. Cabe, sim, a fé, seja ela qual for, cabe às igrejas, sejam elas quais forem, dar o conforto espiritual para as pessoas. Mas quando há uma pandemia, eu não pergunto para o meu pastor, não pergunto para o meu padre, não pergunto para a minha igreja, eu pergunto para a ciência. E isso as pessoas estão aprendendo a fazer, ou quase todas as pessoas estão aprendendo a fazer. E isso é muito bom, porque nós víamos, particularmente no Brasil, num processo de agressão à ciência, de desprezo pela ciência e pela educação também. O que nós temos hoje é a formação de profissionais para o futuro passa sim pela educação. Não uma educação concentrada ou muito menos exclusiva na escola, mas é um mundo abrangente que ensina o tempo todo. Nós aprendemos na escola e aprendemos fora dela. Aprendemos com os professores e aprendemos fora, na ausência do professor. Mas pode ser o professor e pode ser a escola que nos prepara para aprender fora da escola e na ausência do professor. Se lembra daquela figura simbólica de Platão, né? Platão, ao escrever, ele rompe com Sócrates, que não escrevia, que, ao escrever, ele propiciava que os seus educandos, os seus discípulos, aprendessem na ausência do próprio Platão, coisa que para Sócrates não era possível. Sócrates, para aprender com Sócrates, Sócrates tinha que estar presente e Sócrates tinha que estar andando, senão não aprendia. Com Platão e com Aristóteles, por escreverem, aquele conhecimento era acessível ao discípulo fora, na ausência do professor. A acessibilidade era baixa, porque papiros, pergaminhos eram raros. Com Gutenberg, nós aprendemos que a escola tomava uma enorme dimensão. Agora, com o livro moderno, todos podiam aprender o tempo todo. É até curioso, professor Jefferson, que essa questão do EAD, ela teve presente aí. Quando surge o livro moderno, com Gutenberg, alguns, há textos sobre isso interessantíssimos, diziam assim, mas agora que surgiu o livro, para que serve o professor? Porque se o livro é feito com cuidado, com esmero, o livro não tem erro. Professor, se dizia na época, por melhor que ele seja, ele erra, porque ele improvisa. Então, todos vão querer o livro. Essa discussão foi inócua, sem sentido, porque livro e professor não entravam em conflitos. Livro e professor foi o que deram a base para surgir as universidades, que deram origem à ciência, que deram origem à tecnologia, que deram origem à Revolução Industrial. Hoje, eu vejo falsos conflitos. O professor não vai desaparecer, vai sim se reconfigurar. A escola não vai desaparecer, ela vai sim perder a centralidade do espaço físico do prédio que ela ocupava, mas a aprendizagem e o papel dos educadores vai permanecer, mas vai permanecer num outro contexto. Muito obrigada, professor. Lhe pergunto antes de... nós temos aqui algumas perguntas, eu vou fazer um compilado, mas diante do adiantado da hora e do que nós havíamos combinado da sua participação, eu lhe pergunto se o professor teria mais um tempinho para a gente fazer, retomar essas perguntas. Prazer. Como? Desculpa. Mais uma pergunta. Então tá. De um modo geral, assim, eu gostaria também de lhe informar, e depois o professor pode consultar o chat, muitos agradecimentos pela sua fala, né? Bom, de um modo geral, nós temos um compilado ali, professor Andrés, Gabriel, Carlos, Caroline, Ailton, Cristiane, uma série de perguntas. Dois focos, professor,
professores, eles pedem. Por que a Universidade do Brasil, né, ainda parece estar longe desse panorama apresentado? O que o professor poderia abordar um pouco mais, né, em torno desse ensino presencial e ensino EAD, a sua posição com relação ao que o MEC está colocando dessa nova realidade educacional, remota, à distância. Também foi solicitado, não sei se o professor poderia passar, bibliografia com relação, né, essa nova função da escola, essa nova escola que está surgindo, outras leituras, se o professor pudesse indicar. Então, de um modo geral, é isso, professora, se posicionar um pouco mais, então, a universidade com relação a esse contexto, né, que o professor colocou, aprofundar um pouco mais essa questão da educação à distância, educação presencial, bibliografias. E eu gostaria de colocar aqui também uma pergunta do professor Andrés, o vórtex, né? Quem deve ser o protagonista, o professor ou o aluno, nesse vórtex que o professor anunciou? E daí eu acho que nós fechamos, então, professor. Daí, depois das suas considerações, eu vou passar a palavra, então, para o nosso pró-reitor de graduação, o professor Pedro, que também gostaria de fazer algumas considerações. Obrigada. Eu que agradeço. Bem, vamos aos temas. A universidade está longe. O que houve foi uma transfiguração mesmo social, e a universidade ela está sujeita a essa transformação que transcendeu a universidade. A universidade, ao longo dessa história que eu tentei de forma muito resumida e atropelada descrever, tinha um ponto em comum. As novidades, as inovações, tipicamente, ou seja, em geral, elas surgiam da universidade e elas eram levadas como novidades, como inovações, como surpresas para a sociedade. A arrogância e a pretensão da universidade era tão alta que ela criou uma coisa chamada extensão. Como provavelmente a Unipampa tem uma pró-reitoria também de extensão. Um conceito antigo de extensão é que a universidade levaria o seu saber à comunidade ao seu redor. Vários usaram essa inapropriada definição. Isso partia de um princípio de que as novidades, as inovações surgiriam na universidade e cabia a ela estender esse conhecimento à sociedade. Essa visão não tem nenhuma, mas nenhuma compatibilidade com o século XX. Pelo contrário, as tecnologias digitais, naquilo que foi mais fundamental, sequer surgiram dentro da universidade. Alguns diriam, com razão, surgiram também em função da universidade, mas surgiram fora dela. E, ao surgirem fora dela, ela não as incorporou rapidamente. Pelo contrário, os professores, os gestores, aqueles que fazem políticas públicas ou privadas para as universidades, reagiram, pelo menos no seu início, fortemente contra as tecnologias digitais. Por que adotaram? Adotaram pelo simples fato de que universidades, escolas em geral, lidam com jovens, lidam com crianças. E essas crianças, esses jovens, trouxeram de fora para dentro as tecnologias. Chegou uma hora que, tanto na educação básica, especialmente na infantil ou na educação superior, seria quase impossível, insisto nisso, quase impossível a gente continuar ministrando aulas ou ministrando palestras ou debatendo temas relevantes sem usar tecnologias digitais. Nós fomos obrigados nós fomos invadidos pelas tecnologias digitais. E, ao sermos invadidos, não foi uma extensão, foi uma introdução de fora para dentro. Então, de certa forma, essa sensação de que nós estamos relativamente longe das coisas que estão ocorrendo, é porque pela primeira vez, ou raras vezes pode ter acontecido, algo que é impactante na sociedade, a universidade tem uma relativa distância. Junte-se a isso um grande preconceito que os professores mais antigos e mais tradicionais tiveram com tecnologias digitais e ainda têm. Lembre-se que eles foram um enorme sucesso no século XX. Porque foram um enorme sucesso no século XX, tiveram muita dificuldade em incorporar. Sobre a educação presencial e à distância, é um falso dilema. Essa discussão é uma jabuticaba brasileira.
eu não vejo em nenhum outro local do planeta uma divergência, um antagonismo, uma peleia, para usar um termo mais gauchado, tão grande como eu vejo no Brasil. Nós caminhamos em direção a uma coisa que não é nem presencial, nem à distância. Caminhamos a passos largos para uma educação híbrida que incorpora bem as ferramentas positivas que existem, e existem da educação presencial, com ferramentas indispensáveis, que são advindas do mundo chamado anteriormente educação à distância, e criamos uma coisa híbrida, flexível, mas, antes de mais nada, aquilo que eu me referi, personalizada. Personalizada significará dizer que cada indivíduo, que será um estudante ao longo de toda a vida, porque nós estamos falando de um mundo de educação permanente ao longo da vida, saberá escolher, a partir das suas características, do seu momento, das suas peculiaridades, qual é, naquela circunstância, no seu propósito específico, qual é o melhor meio. Às vezes, eu tenho interesse de fazer uma atividade que tem a natureza presencial. Às vezes, eu sou obrigado a fazer um laboratório de simulação, de modelagem, porque o laboratório virtual me dá ferramentas que um laboratório físico, presencial, não dá. Acreditem no que eu estou falando. Eu estou falando que já existem contextos em que um laboratório virtual baseado em simulação, modelagem, ele dá ferramentas que um laboratório presencial não dá. Eu não estou mais dizendo que eu posso ter um laboratório virtual tão bom como o presencial. Eu estou dizendo que há contextos clássicos no curso de graduação em que um laboratório de modelagem virtual e simulação te dá uma possibilidade, uma amplitude e uma profundidade que um laboratório presencial não dá. Bom, sobre biografia, eu passei para a Aline um texto completo sobre essa palestra, e ela está totalmente autorizada a passar para todo mundo, colocar à disposição para todos com o maior prazer. Eu mantenho uma página, um blog, no portal IG. Ela chama Reitor Online, tudo junto, .ig.com.br. Mas se você colocar no Google Reitor Online, tudo junto, cai nessa página. Nessa página eu tenho há 4 ou 5 anos artigos semanais, e na maior parte delas eu faço links para bibliografias que eu considere pertinentes. Portanto, acho que essa é fácil resolver, cada um acessando Reitor Online. E aqueles que têm Facebook ou LinkedIn, eu reproduzo aquilo que eu coloco no portal IG, nessa página Reitor Online, eu coloco também no Facebook e LinkedIn. E aqueles que precisarem de alguma coisa, eu estou sempre à disposição, respondo a todos por e-mail ou por qualquer outro meio que julgarem pertinente. A última questão, essa centralidade do vórtice vai ser professor e aluno. Eu vou dizer de forma mais simplista e às vezes inconveniente isso. Eu acho que esse vórtice ele é tão forte que quando ele sugar professor e aluno, talvez, a mistura final que sai lá para frente não vai acabar com nenhum deles, mas vai modificá-los de um nível de profundidade que a gente vai perceber uma transfiguração onde o professor vai, de uma vez por todas, aprender que esse universo, onde ele é o centro único do processo, onde ele define e escolhe como que ele vai ensinar, ele praticamente desaparece ou vai desaparecer gradativamente. Cada vez mais, cada um a seu ritmo, esse professor vai fazer parte de uma equipe, parte muito importante, mas de uma equipe que tem vários outros atores além do professor, que estarão desenvolvendo ambientes de aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem são o quê? São múltiplos. Envolve presencial, envolve virtual, envolve utilizar a realidade mista, ampliada, realidade conjugada, realidade, em suma. O papel do professor, junto com um conjunto de outros profissionais, que envolverá meninos, porque são meninos que sabem desenvolver esses ambientes virtuais do ponto de vista tecnológico, não do ponto de vista conteúdo, procedimentos, técnicas. Nós vamos ter um misto. E aí, a palavra-chave para esse professor mais tradicional é que ele tenha extrema tolerância.
porque ele vai ter que, ao desenvolver ambientes de aprendizagem, insisto, tanto presenciais como virtuais, ou conjugados, híbridos, conviver com meninos, com crianças, que também são muito chatos e terão uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que ele chama dos velhos. E nós todos teremos que fazer um esforço hercúleo para conjugar pessoas mais velhas, que ainda têm um domínio que lhe é específico, com pessoas mais novas, que dominam de forma espetacular as formas de criar esses ambientes. Como dizia McLuhan, o meio é a mensagem. O meio e a mensagem precisam se conversar. Em um meio e a mensagem se conversando, a gente gerará produtos educacionais que permitirão, como nunca, isso é um fator positivo para o futuro, em que nós temos um universo em que todos aprendam o tempo todo, em qualquer lugar e a qualquer momento, e que todos aprendam, cada qual à sua maneira personalizada, em direção a uma educação híbrida, flexível e essencialmente personalizada. Um grande abraço a todos, um prazer enorme, se cuidem, fiquem em casa, aqueles que puderem ficar em casa, nos baseemos em ciência, honremos educação, arte, cultura, que sem isso a gente não tem saída para a crise que nós estamos imersos. Prazer enorme estar com vocês, a Unipampa faz parte, sim, de uma história que eu tive a honra e o prazer de participar, me lembro bem da reitora Maria Beatriz Lúcia, que foi a minha grande amiga e colega no MEC, que depois foi reitora por um bom tempo, nos inícios, né, nos momentos iniciais dessa importante instituição. Estou aqui para ouvir as considerações finais. Um abraço a todos e sejamos em contato. Um beijo a todos. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu passo de imediato a palavra ao nosso pró-reitor de graduação, professor Pedro Kemmerich. Professor Ronaldo, gostaria de agradecer a sua brilhante exposição. Nós ficamos muito felizes com a sua colaboração para com a nossa comunidade acadêmica nesse momento tão difícil. Realmente, a evolução tecnológica ela mudou a forma de produzir, mudou a forma de vender e comprar, mudou a forma como as pessoas se relacionam. Certamente, no que diz respeito à educação, necessitamos acompanhar essa evolução, necessitamos nos reinventar de forma constante. Certamente, após a pandemia, nós não seremos os mesmos, nossas necessidades não serão as mesmas, talvez nada mais seja como era antes, né? Mas certamente precisaremos ser melhores do que somos hoje. E realmente eu espero que nós sejamos. Muito obrigado pela brilhante exposição, nós ficamos maravilhados com as suas palavras. Eu desejo um bom dia aos colegas e espero que todos fiquem bem. Até logo, colegas. Então, professor Mota, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Com certeza, né, as suas palavras nos trarão e nos trouxeram muitas reflexões. Eu vou passar, então, o texto para os participantes, que o professor encaminhou. Eu informo também que a fala do professor Ronaldo foi gravada, então, logo em breve, nós estaremos disponibilizando esse vídeo para quem quiser rever e também informar aos outros que não puderam participar da atividade hoje. Reforço, então, que assinem a lista de presença virtual. Muito obrigada, professor Ronaldo, mais uma vez. Um bom almoço, que já estamos quase próximos aí, né? E um bom resto de semana para todo mundo. Também gostaria de reportar aos participantes que o professor Ronaldo nos trouxe aí uma série de temas, né, que poderão pautar as nossas próximas formações, ensino híbrido, metacognição, estilos de aprendizagem, né, professor? Trilhas de aprendizagem, aí a própria questão desse vórtex, né? Então, temas aí que com certeza serão abordados nas próximas ações, né, de formação e de estudo para os nossos professores aqui da universidade. Muito, muito obrigada. Tchau, bom almoço, boa semana para todo mundo.